E aí, tudo tranquilo? A gente vai para a nossa primeira aula agora para falar de divisão celular, trabalhando um pouquinho o processo de mitose, tá certo? Então, organiza o teu material, o teu canto de estudos, pega a tua água, o teu café, o teu mate e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar ali ficha. Então a gente começa falando um pouquinho a respeito do processo de mitose, onde eu vou caracterizar de forma bem conceitual para ti neste primeiro momento. Quando nós pegamos um processo de mitose, ele se caracteriza por uma célula-mãe sofrer uma divisão e originar duas células filhas que serão idênticas geneticamente entre si e idênticas à célula que originou elas. E aí eu te destaco aqui nos esquemas, se eu tiver uma célula haploide, uma célula N, se ela sofrer a mitose, ela vai originar duas células haploides. Se eu estiver com uma célula 2N, uma célula diploide, ela sofrendo uma mitose, ela vai originar duas células filhas também diploides. Então, observa que acontece uma manutenção de carga genética. Se eu tenho, por exemplo, uma célula com 10 cromossomos, ao final do processo, eu vou ter duas células filhas, cada uma com 10 cromossomos. Tá ok? Então, eu mantenho a carga genética. E a partir disso, a gente pode conceituar muito esse processo de mitose. E ele é um processo dito quantitativo, porque eu tinha uma célula no início do processo e ao final eu tenho duas. É um processo equacional, porque ele mantém a carga genética. Nos exemplos que eu te dei antes, a gente tinha uma célula haploide originando duas células também haploides. Se eu tenho uma célula diploide, vai originar duas células filhas também diploides. Então, equacional, porque mantém a carga genética. E no ciclo de vida dos seres vivos, dá para a gente destacar que a mitose tem um papel super importante na formação, na regeneração dos tecidos e também na formação dos gametas vegetais. Cuida, porque quando a gente fala de gametas, normalmente acaba lembrando de meiose, né? Mas daí é gametas animais. Nos gametas vegetais, a gente vai ter um processo de mitose para a sua formação. Fica ligado nisso, por favor. E aí, quando nós pegamos o processo de mitose, ele vai ser dividido em 4 grandes etapas que a gente vai discutir agora. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E já te chamo a atenção que é super importante tu lembrar da sequência dessas etapas. Assim como é importante tu olhar para elas e reconhecer quem é quem e também conhecer os eventos de cada uma delas. Então é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Falando de prófase, depois de metáfase, da anáfase e, por último, da telófase. Então, a gente começa falando um pouquinho de prófase, que pró vem de primitivo, vem de antigo. Então, prófase é uma etapa primitiva do processo de divisão. A célula ainda está se preparando. E um dos eventos iniciais da prófase é que nós temos uma grande entrada de água que vai facilitar nela diluir diferentes moléculas, diluir diferentes substâncias para facilitar a movimentação dessas moléculas no interior dela durante a divisão.
Afinal de contas, ela vai ter que puxar metade para um lado, metade para o outro, para dividir em duas porções iguais, ou ao menos muito semelhante. E aí a gente acaba dizendo que aquele meio aquoso, aquele meio gelatinoso que preenche o citoplasma da célula, que é chamado de hialoplasma, ele sofre um processo de solação. Ele estava numa consistência mais gelatinosa e, em função do grande ganho de água da célula, passa por um estado de sol, que é mais aquoso. Tá bem? Não é um dos principais eventos, mas importante de tu conhecer. Depois eu quero que tu pegue o marca-texto e destaque bem grande, que nós temos o condensamento do material genético. Esse é um evento clássico que tu não pode esquecer para a prófise. O material genético estava na forma de cromatina, aquela forma filamentosa, e aí a gente passa a ter o seu condensamento e o DNA passa para a forma de cromossomo. E para isso tu pode lembrar das nossas aulas anteriores que as histonas estão sofrendo o processo de metilação para que se tenha este condensamento. E aí a gente tem a formação de cromossomos duplicados. Ó. Por que cromossomos duplicados? Cada cromossomo aqui na prófase vai ser constituído por duas cromátides. Tá bem? Afinal de contas, o material genético foi duplicado lá na fase de intérfase que antecedeu a mitose. Ainda na prófase, nós temos a formação dos cinetocoros, ali no centrômero do cromossomo, que eu te comentei na nossa aula de núcleo. Esses cinetocoros são placas proteicas que vão estar aderidas à região do centrômero para depois facilitar a ligação junto ao fuso mitótico. Ainda, tu vai pegar o teu marca-texto e destacar bem grande que na prófase nós temos a desintegração da carioteca e do nucleolo. Esses eventos acabam aparecendo bastante aí para ti. Junto com a formação do fuso mitótico. Esse fuso mitótico é formado a partir de elementos do citoesqueleto, mais especificamente a partir dos microtúbulos, que aí vão formar as fibras polares, as fibras cinetocóricas, as fibras de Aster. Essas fibras são todas proteicas e vão contribuir, de alguma forma, com a movimentação das estruturas celulares durante a divisão. O detalhe que eu chamo a atenção para ti é que as fibras polares e as cinetocóricas são formadas pelos microtúbulos que estão dispersos ali no citoplasma. Enquanto que as fibras de Aster são formadas a partir dos centríolos. Tá? Então, aqui só uma pequena diferença por um descargo de consciência. O evento batido que a maioria das questões te cobra é simplesmente a formação do fuso mitótico. Tá bem? E aí, para a gente enxergar isso em uma imagem, aqui tem uma representação de uma prófase clássica, onde nós temos o desaparecimento do nucleolo lá em cima, a fragmentação da carioteca aqui embaixo, então ela está se desintegrando, por isso a linha tracejada, e nós temos o condensamento do DNA. Esses eventos são super importantes de tu lembrar. E ali ainda, ao centro, a gente tem a formação do fuso mitótico. Esses são os principais eventos que tu tens que lembrar, tá? Desaparecimento da carioteca e do nucleolo, o condensamento do DNA e a formação do fuso mitótico. Esses 4, eu quero que tu pegue o teu marca-texto e destaque bem grande aí nas tuas anotações. Feito isso, a célula passa para a próxima etapa, chamada de metáfase. O prefixo meta vem de meio, vem de metade. E isso por quê? Olha só o que acontece em metáfase.
nós temos a migração do fuso mitótico para os polos opostos. Então, tu pode observar aqui na imagem em azulzinho, o fuso migrou para lados opostos. E nós temos o alinhamento dos cromossomos ao centro do citoplasma, formando a chamada placa equatorial ou placa metafásica. Por isso, metáfase, os cromossomos estão alinhados sempre ao centro do citoplasma. Claro que dependendo da imagem na prova, pode estar alinhado nessa forma vertical, como nós temos essa imagem, mas a gente poderia girar ela tranquilamente, sem algum prejuízo, tá? Mas sempre vai ter que ter o alinhamento dos cromossomos ao centro do citoplasma. E ainda te destaco que na metáfase, o material genético atinge o seu maior grau de condensamento. Isso é interessante porque a gente vai conseguir diferenciar, por exemplo, um cromossomo do outro, pelo tamanho, pela posição de centrômero. E aí, nisso, a gente consegue fazer um estudo de cariótipo. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que eu quero fazer o diagnóstico para uma síndrome de Down, eu preciso fazer o cariótipo das suas células. E para eu fazer esse cariótipo, eu vou pegar uma célula em metáfase. Porque daí os cromossomos estão no seu maior grau de condensamento e eu consigo diferenciar bem um cromossomo de outro a partir do tamanho, a partir da posição do centrômero. E eu consigo dizer, o 21º cromossomo, em vez de ter um par, eu tenho uma trinca. Então eu consigo fazer esse diagnóstico a partir do cariótipo. E claro que a gente tem como induzir isso em laboratório, e a gente já vai comentar um pouquinho. Só antes disso, olha essa imagem que mostra os dois grandes eventos, que é a migração do fuso mitótico, aqui migrando uma parte para cima, a outra para baixo, e o alinhamento dos cromossomos ao centro do citoplasma, formando a placa metafásica, a placa equatorial. Tá bom? E observa que as fibras do fuso já se ligam aos cromossomos ali, na porção do cinetocor, tá? Então, o cinetocor tem esse papel importante, ele foi formado lá na prófase e aqui vai estar interagindo diretamente com o fuso mitótico. Quando a gente vai fazer um estudo de cariótipo, a gente pode usar algumas substâncias químicas para inibir a célula de ir adiante na metáfase. Então, tu coloca aquela célula em um meio de cultura, nas condições ideais, ela vai passar pela intérfase, prófase, metáfase, mas ela não vai adiante. A gente tem como inibir essa célula de ir adiante para conseguir pegar ela em microscopia e observar. E aí se usam substâncias como a colchicina e a vinblastina. São substâncias que inibem a formação do fuso mitótico. E se eu não tiver a formação do fuso mitótico, a célula só vai conseguir ir até metáfase. Da anáfase, ela já não vai adiante. Porque para ir da anáfase em diante, eu preciso do fuso atuando. A gente já vai ver isso. Então, essas substâncias inibindo a formação do fuso fazem com que a célula chegue até a metáfase e estacione ali, tá? E aí a gente entende, por exemplo, a ação de alguns quimioterápicos, né? Numa quimioterapia, tu pode inibir um processo de divisão celular. A gente viu que câncer é uma proliferação descontrolada de células. Pô, se é uma proliferação descontrolada, vamos controlar isso de alguma forma. Então, algumas substâncias químicas inibem essa proliferação. Só que daí, claro, não afeta só aquela linhagem específica, né? Afeta o organismo um todo. E aí vem alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, a queda de cabelo, pela não proliferação das células do couro cabeludo, um quadro de anemia, pela não formação de novas hemácias, que são células que estão sempre se renovando.
A gente fica imunodeprimido, porque a gente não produz células de defesa, a gente não produz anticorpos, que são proteínas de defesa. Então, são efeitos colaterais em função da não proliferação de células de defesa ou de transporte de gases, como seria o quadro da anemia ou qualquer outra situação. Mas daí, visto a metáfase, a gente vai para a anáfase, uma das etapas mais importantes que nós temos. E o que acontece nessa etapa? Ana vem de diferente, vem de oposto. Então, na anáfase, nós temos o encurtamento das fibras do fuso mitótico. Essas fibras elas estavam ligadas aos cromossomos na porção do cinetocor, e aí elas começam a encurtar. E no momento que essas fibras começam a encurtar, estimulam a duplicação dos centrômeros e o seu rompimento. E a partir desse rompimento dos centrômeros, nós temos a separação das cromátides irmãs. Olha o esqueminha aqui embaixo, Eu tinha um cromossomo duplicado, que é formado por duas cromátides. Com a separação de cromátides irmãs, eu formo dois cromossomos simples. Cada cromossomo formado por uma única cromátide. Então, destaca aí nas tuas anotações que a partir da separação das cromátides irmãs, ocorre a duplicação do número de cromossomos, tá? Depois a gente vai ter uma aula só da parte de quantidade de DNA na mitose, que isso vai ser importante para ti, tá bom? Aqui nós temos uma outra imagem que mostra o encurtamento das fibras do fuso e repara, metade das cromátides sendo puxadas para baixo, a outra metade sendo puxada para cima. Então isso é uma representação clássica de anáfase. E depois disso, a célula entra em telófase. Telos vem de fim. Então é o final da divisão celular. E olha o que eu coloquei na caixinha aqui em azul. Os eventos da telófase são eventos bem antagônicos, bem contrários ao que nós temos na prófase. Tudo o que aconteceu na prófase acontece diferente aqui. Por exemplo, lá na prófase, a célula ganhou água. Aqui ela perde. Aqui nós temos a saída de água, o que faz com que aquele aloplasma, que estava num estado bastante aquoso, passe para uma forma mais gelatinosa. Então, é um processo de gelação. Aqui nós temos o descondensamento do DNA. O material genético estava na forma de cromossomo condensado. Ele se descondensa e passa para a forma de cromatina. Nós temos a formação da carioteca e do nucleolo, delimitando o núcleo. Nós temos o desaparecimento do fuso mitótico. E ainda nós podemos destacar a cariocinese e a citocinese. A citocinese, eu diria, é o evento mais importante, porque ela é definida como o rompimento citoplasmático. É o que marca realmente o final do processo de divisão celular, dividindo aquela célula-mãe em duas células filhas. E aí aqui nós temos uma imagem que mostra um pouquinho isso. Observa que a célula-mãe ela vai estar sofrendo o evento de citocinese, que é o rompimento do citoplasma para originar as duas células filhas. E essa citocinese ela pode acontecer de duas formas diferentes. Pode ser uma citocinese centrípeta ou uma citocinese centrífuga. Qual a diferença? Quando nós pegamos uma citocinese centrípeta, se tu observar a imagem, nós vamos ter um estrangulamento do citoplasma. Observa as setas em laranja na imagem. Eu tenho um rompimento do citoplasma que é de fora para dentro.
tá? E essa citocinese centrípeta, ela é típica de células animais. Enquanto que a citocinese centrífuga observa as setas em vermelho, eu tenho um rompimento do citoplasma de dentro para fora. Essa citocinese centrífuga ela acontece em células que têm parede celular. Então, por isso a gente associa a uma célula vegetal. Porque a parede celular ela não vai permitir o rompimento do citoplasma por um estrangulamento, né? A parede celular mantém a forma da célula. Então, o que acontece? O complexo de Golgi vai formando pequenas vesículas contendo as moléculas que vão compor a parede celular da célula vegetal. Essas pequenas vesículas são chamadas de fragmoplastos. Estão representados ali na imagem. E esses fragmoplastos vão se fusionando, promovendo o rompimento do citoplasma. Tá? E ainda ficam alguns canais de comunicação, né, entre as células. Esses canais de comunicação, lembra, são chamados de plasmodesmos. A gente falou um pouquinho na aula de parede celular. São canais de comunicação entre as células vegetais que permite toda uma troca de substâncias. Claro que essa troca de substâncias não é livre, ela é toda controlada a partir do retículo endoplasmático, tá? Mas tudo isso a gente pode associar diretamente a ter uma citocinese centrífuga aqui em células vegetais. E uma coisa super importante para a gente nas provas é a quantidade de DNA ao longo do processo de divisão celular. A gente já falou um pouquinho dessa quantidade de DNA na etapa de intérfase. A gente construiu um gráfico na nossa aula. E agora a gente vai complementar ele com as etapas da mitose. Então, esse gráfico aqui tu consegue observar, né, a variação na quantidade de DNA ao longo da intérfase, ao longo da mitose de uma célula qualquer. Bom, se a gente pegar uma célula em mitose que tenha uma carga genética diploide 2N, contendo 4 cromossomos, que é o que a sequência das minhas imagens aqui no slide apresenta e que tu tens aí no teu livro, até para contar, até para comparar, tá? Então, olha só, quando a gente pega na etapa de intérfase, em G0, em G1, a gente vai ter um material genético na forma de cromatina. Se por um acaso a gente levasse o condensamento desse material genético em G0 e G1, o que não acontece, mas se a gente estimulasse isso, cada cromatina iria se condensar e iria formar um cromossomo simples constituído por uma única cromátide. Tá? Então eu teria uma cromatina, um cromossomo. E quando eu falo em cromatina, a prova normalmente vai falar em moléculas de DNA. Então, sempre que a prova falar em moléculas de DNA, pensa em quantidade de cromatinas. Aí, na fase S, acontece a duplicação do DNA. Cada cromatina foi duplicada. E lá na G2, essas cromatinas duplicadas, se elas sofrerem o processo de condensamento, a gente vai ter a formação de um cromossomo duplo. Então, repara que na etapa de intérfase, durante a fase S, eu duplico a quantidade de DNA, mas a quantidade de cromossomos se mantém, né? Claro, aqui eu estou falando só de um. Se a minha célula tinha 4 cromossomos, ela vai continuar com 4 cromossomos. Só que são 4 cromossomos duplicados. Portanto, eu tenho 4 cromossomos e 8 moléculas de DNA. Pensa aqui que cada cromátide do cromossomo é uma molécula de DNA. Em vermelho é uma molécula de DNA, em azul é outra molécula de DNA. Tá bem? Só que daí essa célula chegou em prófase. Então o material genético está duplicado. Nós temos 4 cromossomos e 4 cromossomos duplicados. Por isso são 8 moléculas de DNA.
essa célula vai passar para a metáfase, onde os seus cromossomos continuam duplicados. Cada cromossomo tem 2 cromátides. Cada cromátide é uma molécula de DNA. Então, na metáfase, eu vou ter os 4 cromossomos, as 8 moléculas de DNA. E aí vem um detalhe importante, ó. Na anáfase. Na anáfase, tu deve lembrar que nós temos a separação de cromátides irmãs. E aí, ó, eu tinha um cromossomo duplicado, com a separação de cromátides irmãs, eu passo a ter 2 cromossomos simples. Então, com a separação de cromátides irmãs, ocorre uma duplicação do número de cromossomos. E aí, olha lá o nosso número, ó. Aqui na anáfase eu vou ter 8 cromossomos, 8 moléculas de DNA. Cada cromossomo é constituído por uma cromátide. Uma cromátide representa uma molécula de DNA. Tudo bem? Na anáfase puxa metade para um lado, metade para o outro. E ao final, na telófase, eu vou puxar metade do material genético para uma célula, a outra metade para outra, e romper o citoplasma da célula-mãe. Então, ao final da telófase, eu vou formar 2 células filhas, cada uma com 4 cromossomos e 4 moléculas de DNA. E aí, se tu observar, essas células filhas vão ter a mesma quantidade de material genético que a célula-mãe, a célula que iniciou o processo. E isso a gente pode jogar no nosso gráfico. Ali, na quantidade de DNA, vocês podem substituir o x por 4, o 2x por 8. Então, começamos com 4 moléculas de DNA em G1. Na fase S acontece a duplicação, passamos para 8 moléculas de DNA. Em G2, em prófase, em metáfase, eu continuo com as 8 moléculas de DNA. Na anáfase começa a acontecer a separação do material genético, metade para um lado, metade para o outro. E na telófase, reduz para metade realmente. Volta dos 8 para as 4 moléculas de DNA. Formei daí 2 células filhas iguais à célula original. Tá? É bastante complexo. Treina, esquematiza essa parte da quantidade de DNA. São as questões mais chatinhas. E qualquer dúvida, claro, me procura na monitoria para a gente discutir, para a gente conversar. Então, a gente conversou um pouquinho a respeito do processo de mitose, classificamos ele, falamos das suas principais etapas, os principais eventos e também a parte mais chatinha, que é quanto à quantidade de DNA. Tá bem? Então, agora, dá uma organizada nas tuas ideias, porque a gente falou de um monte de coisa. E aí, na próxima aula, a gente começa a falar de meiose. Tá bem? Obrigado pela tua atenção, um ótimo estudo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.